Aqui nesse salmo, fala sobre homens, sobre trabalho, sobre criação de filhos, sobre ter filhos. E o salmo meio que esconde o papel da mulher. A gente quando lê a Bíblia Sagrada, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito ao pensar sobre famílias, sobre a Escritura. Então, ontem nós tivemos aqui um culto de homens, falando sobre masculinidade à luz da Bíblia, um culto muito abençoador. E quando a gente lê a Bíblia, principalmente com discursos modernos dos dias de hoje, vou dizer que a Bíblia ela é machista, porque ela dá muita evidência ao homem, ela coloca muito o homem em evidência, parece como aparece mais nos textos bíblicos do que as mulheres. E criou-se essa narrativa de que a Bíblia Sagrada é machista, de que a história bíblica é machista, de que Deus é machista e aí por diante. E pensando nesse salmo, pensando na linguagem bíblica, na linguagem poética desse texto, ele vai esconder a mulher. Como na grande maioria dos textos bíblicos, a mulher sempre aparece em segundo plano. Na maioria dos eventos bíblicos, a mulher sempre aparece em segundo plano. Por que a mulher sempre aparece em segundo plano? Será que porque a mulher vale menos do que o homem? Será que a mulher não tem o seu valor, não tem o seu papel a desempenhar na sociedade? Não. A Bíblia sempre vai colocar a mulher em segundo plano, porque a ideia bíblica e a ideia de Deus é proteger a mulher. Ela sempre vai colocar o homem em primeiro plano, porque a ideia de Deus é que esse homem vai proteger a sua mulher. E ela sempre vai ficar em segundo plano. Não é com a ideia de ela ser uma subalterna, de ela ser menor, de ela estar em uma escala menor na visão de Deus. Muito pelo contrário. As mulheres têm um valor inestimável. Tem coisas que a gente põe preço, tem coisas que a gente compra com dinheiro. O que a gente compra com dinheiro que tem preço são coisas banais. Mas tem coisas que elas têm valores agregados a ela. E aquilo que tem valor agregado não pode ser comprado por dinheiro nenhum nessa terra. E as mulheres, elas têm um valor agregado nelas que nenhum homem jamais terá. Que é exatamente o que diz esse texto. Ela tem a grande honra de ter filhos. Ter filhos não é... No discurso moderno dos dias de hoje, algumas mulheres até se colocam como se elas fossem fábrica. Porque eu não sou fábrica de gerar filhos. Como se elas fossem só para reproduzir, como se fossem animais reprodutores que geram crias. Gerar um filho não é gerar uma cria, gerar um bicho, gerar um animal, ou gerar ser algo para ser usado para produzir uma manada. Não é essa a ideia. A ideia de gerar um filho é de gerar uma vida. A Bíblia ela vai caracterizar os filhos das mulheres, os filhos de um casal, ela vai caracterizar eles como herança do Senhor. Filhos são heranças de Deus. Filhos é a dádiva que Deus dá aos homens na terra. E só uma mulher tem essa capacidade de gerar vida dentro dela. Por que mulher... Você pode prestar atenção, todas as mulheres elas estão grávidas. Se elas sentem algum perigo vindo, a primeira coisa que ela faz é colocar a mão sobre o ventre, para proteger o seu ventre. Porque é natural que a mulher proteja o seu ventre. E é por isso que a Bíblia sempre vai colocar ela em segundo plano, porque a ideia dela, a ideia bíblica é de que essa mulher que gera filhos, que tem um papel fundamental de gerar filhos, a ideia é de que ela seja protegida, porque o ventre de você como mulher é um lugar de nascimento de vida, é um lugar onde o Senhor escolheu, onde o Senhor colocou essa dádiva tão preciosa de você conseguir produzir vida. E a Bíblia vai falar sobre os filhos dessa mulher, que são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. O que ela está falando aqui? Do fruto do seu ventre. Está falando direcionado à mulher, que ela é quem vai produzir o fruto do ventre. Claro que quando um casal engravida, quando uma mulher engravida, o casal engravida junto. Mas é gerado mesmo no fruto do ventre dela. Então por isso que Deus ele vai ter, quando a Eva peca, tem uma sentença que é dada a Eva. A gente pensa nessa sentença como algo horrível, mas não é uma forma de Deus proteger a Eva. Ele vai dizer assim, olha, a tua vontade será para com o teu marido. Por que Deus fez isso? A gente fica pensando, isso aí é porque Deus queria castigar Eva, agora Eva vai ser escravizada pelo marido dela. Não era isso. É porque
porque quando a Eva estava solta no paraíso, ela teve um contato com a serpente. Isso trouxe um prejuízo muito grande para aquela família. E o que vai acontecer agora? Deus está reorganizando aquilo que foi desorganizado no paraíso. Aquele que o Adão não conseguiu proteger a Eva enquanto estava no paraíso. E Deus vai dizer agora: Adão, eu vou organizar o que vocês desorganizaram. Eva, a tua vontade ficará à mercê do teu esposo, será dele. Por quê? Porque ele vai te proteger, Eva. Tanto que Deus vai lançar a sentença sobre Adão e vai dizer: olha, Adão, agora tu vai trabalhar e vai suar, a terra não vai te dar a força dela como deveria dar. Para qual propósito? Para que esse Adão, de forma esforçada, com trabalho e dedicação, pudesse cumprir o seu papel fundamental, que é ele proteger essa mulher, que é ele proteger essa que vai dar os seus filhos, que vai dar os seus frutos. Filhos são bênçãos, filhos são heranças de Deus. E é uma dádiva muito grande. Então você que é mulher, tire isso da sua cabeça, desses discursos que se dizem por aí, de que mulher dizem por aí que mulher é fábrica de gerar criança, que mulher só serve para ter filhos, que aí ficam desprezando o maior dom que uma mulher tem, que é gerar filhos. Qualquer mulher que esteja aqui hoje, qualquer uma das mulheres, se eu perguntar aqui para qualquer uma dessas mulheres, não importa de que forma seus filhos foram gerados, em que época, em que situação, talvez tenha sido gerado por um vacilo seu, talvez tenha sido programada a criança, talvez você tenha sofrido algum tipo de abuso, não sei o que aconteceu, mas você teve filho. Pergunto para qualquer mulher, se você fizer uma pergunta aqui, você se arrepende? Se você olha para o seu filho hoje, você diria assim: eu não queria ter esse filho, eu me arrependo de ter tido esse filho, eu me arrependo de ter tido essa filha. Não existe essa mulher. A mulher, quando ela olha para os filhos, depois de crescidos, os filhos fruto do seu ventre, ela olha para eles, ela fica, isso dá sentido a ela. Então não há arrependimento no coração dela de ter tido filhos. Você que é filho, que acha que a sua mãe se arrependeu, muito pelo contrário. Sua mãe, ela tem o maior orgulho de você. Sua mãe lhe ama demais. E o amor de mãe, o amor de uma mulher para com os filhos é um amor incondicional. Um dos amores mais fáceis é o amor de uma mulher para com seus filhos. Ela jamais se arrepende de ter tido seus filhos. Se perguntasse a ela, você voltaria atrás, não teria os filhos que você tem? Ela diria: não, eu amo os meus filhos, eu amo tudo que eles me proporcionam, eu amo cada momento que eu vivi com eles, que os filhos são assim, herança do Senhor, fazem parte da vida daquela mulher que gerou essa criança. E só as mulheres têm essa dádiva. Por isso que a Bíblia sempre vai colocar a mulher em segundo plano. A ideia bíblica mesmo é proteger esse ventre que é tão abençoado por Deus para gerar vidas. O diabo está focado em destruir a imagem de Deus nas nossas mulheres, e destruir a imagem de Deus em nossas jovens, nossas filhas, nossas esposas, de destruir essa imagem feminina, a imagem bíblica, a imagem daquela mulher que não quer estar em evidência. Porque, irmãos, expor uma mulher publicamente, colocar uma mulher em evidência, é colocar uma mulher em perigo. As nossas mulheres, nos dias de hoje, nos dias modernos, elas sofrem muitos riscos, muito perigo por estar expostas a perigos no ambiente profissional, expostas a estar em perigo em disputar lugares com outros homens, expostas em tentar levar uma vida independente de um parceiro. A gente ouve muito esse discurso, né? Quando eu estava falando aqui na rede ontem, quando o homem trabalha, ele traz dinheiro para casa. A ideia do homem, quando ganha seu dinheiro, é trazer comida para casa, ajeitar a sua casa, fazer as coisas, trazer os benefícios para a sua família. No
dias modernos, as mulheres que ganham dinheiro, elas pensam, eu quero ganhar dinheiro para não depender de homem nenhum. Isso é uma destruição do universo feminino, isso é uma destruição da família. Não é que é depender de dinheiro de macho nenhum, é porque o dinheiro que é ganho pela minha esposa, o dinheiro que é ganho por mim, esse não é o dinheiro dela, não é o meu dinheiro, esse é o dinheiro da nossa família, esse é o dinheiro da nossa casa. Então a gente vai perceber que é uma orquestração diabólica para isso tudo. Sabe por quê? Porque nós estamos expondo muito as nossas esposas, nós estamos expondo muito as nossas filhas aos perigos, principalmente nós do sexo masculino. Muito pelo contrário, devemos tomar posição, devemos tomar liderança sobre nossos esposos, devemos tomar a frente e não expor ela, muito pelo contrário, protegê-las. Por quê? Porque é por causa delas. A mulher, a primeira mulher foi gerada a partir do homem, mas todos os outros homens que vieram foram gerados a partir de uma mulher, vieram delas. Então é importantíssimo nós como homens, você como pai, como irmão, como filho do sexo masculino, sempre ter esse cuidado de proteger a sua. Se você tem uma irmã do sexo feminino, proteja ela. Se você tem uma filha, proteja a sua filha. Se você tem se você já é casado, proteja sua esposa. Guarde ela de se expor. Guarde ela de se expor a perigos dessa vida. Porque mulheres são vulneráveis nos dias de hoje. A gente vai perceber que muitos homens malignos são capazes de fazer coisas. Por que surgiu o movimento feminista? O movimento feminista é uma resposta do machismo, do homem caído, do homem pecador. Não estou falando do masculino, mas do homem machista, do homem agressivo, do homem que machuca, que bate, que violenta, do homem que não respeita a sua mulher. Acontecia de muito dessas coisas. Por isso que a Bíblia vai sempre colocar a mulher em segundo plano. Não é com a intenção de menosprezar e diminuir ela, mas é com a intenção de protegê-la. Você vai perceber na história de Débora. A Débora era uma juíza, e o que ela faz? O Baraque, que era o homem da vez, para tomar a frente de batalha, ele chega com Débora para pedir conselhos. A Débora orienta ele, e ele vai para a batalha, e ele convida a Débora para ir para a batalha com ele. A Débora disse: olha, mas Baraque, é o seguinte, sendo que tu sabe que essa vitória vai ser delegada a uma mulher, embora que eu vá para a linha de frente para te ajudar nessa peleja. Mas sabe o que é bacana na história de Débora com Baraque? É que mesmo a Débora estando em liderança, o Baraque estava lá. Por quê? Porque era essa visão bíblica. Mesmo que aquela mulher estava ali em posição de liderança, tinha um homem lá para guardá-la, para protegê-la. Tinha um homem lá para estender as asas sobre ela. Tinha um homem lá para estar em linha de frente com ela. Tinha um homem lá que ia se expor a perigos que Débora não iria se expor. Porque por mais que Débora estava lá como liderança, ela não estava lá para brigar. Porque ela não iria dar conta da batalha. Embora seja uma senhora idosa, e quem queria tomar ele conta? O homem. É importante isso. A gente pensar que essa dádiva tão abençoadora que Deus deu às mulheres tem que ser protegida, tem que ser preservada, tem que ser amada, que a dádiva dela é gerar filhos. Nós precisamos proteger isso, irmãos. Por que nós precisamos proteger isso? Porque a ideia do diabo é extinguir, a ideia de Satanás é extinguir com a humanidade, acabar com a família. E como é que ele vai fazer isso? Tirando da cabeça das nossas mulheres, da cabeça das nossas filhas, das nossas jovens, que elas não têm que gerar filhos. Não que você que não possa gerar filhos, você é amaldiçoado por isso, não é por isso. Tem mulheres que é exceção, que não
podem gerar filhos. Mas a regra mesmo é que as mulheres têm um ventre para gerar filhos. E filhos são bênção. Filhos são dádivas de Deus, são heranças do Senhor. E quando chegar o dia, o importante aqui que o texto vai dizer, que esses filhos são gerados na sua juventude. Bem-aventurado o homem que gera filhos na sua juventude. Ou seja, esses filhos têm que ser gerados quando ele é jovem, quando é novo, está no vigor da vida, que tem que ser gerado esses filhos. Para quê? Para quando chegar o tempo da nossa velhice, esses garotos que foram gerados na sua juventude, eles vão te proteger no tempo da tua velhice. Quando uma família ela era afrontada à porta de sua casa, se aquele homem tivesse uma família grande, os inimigos pensariam 2 vezes antes de confrontar aquela família. Sabe qual é a ideia do diabo? É diminuir a sua família. A ideia do diabo é fazer com que você se isole. E quanto menor é a sua família, mais fraco você é. A ideia, na época da escravidão, os negros, eles tinham seus filhos. O que os seus senhores faziam? Eles pegavam as crianças e vendiam para outros lugares. As mulheres casavam com outros negros. E o que os seus senhores faziam? Eles pegavam os esposos, separavam das suas esposas e vendiam os esposos, ou vendiam os esposos e separavam a família. Por quê? Porque uma família dividida, ela é fraca. Qualquer um pode dominar sobre uma família dividida. Mas uma família grande, uma família unida, ninguém tem coragem de se meter. Então o opressor vai pensar 2 vezes antes de tentar vir contra a minha família. Às vezes fica pensando, esse negócio de família grande, não. Nós precisamos ser mais e mais unidos à nossa família. Tira esse negócio da sua cabeça de começar a colocar a sua esposa contra os irmãos dela, contra a família dela. Muito pelo contrário. Seu esposo tenha contato com os irmãos, com a família dela, que os irmãos dela, a família dela, que o pessoal, família unida vai ser forte no dia que o inimigo vai bater na porta. Nunca tente se dividir, porque tem esse pessoal, né, que fica assim, não, eu vou me isolar da minha sogra, do meu sogro, dos meus cunhados, eu vou me isolar, vou ficar sozinho. Quando o inimigo bater na porta da sua casa, você será fraco. Porque nós precisamos ter pessoas que vão nos ajudar. A gente chama isso de grupo de apoio. Família é grupo de apoio. Se você tem irmãos, se aproxime mais e mais disso. Se você tem primos, irmãos, crie vínculo com eles. Porque quando precisar, essas pessoas vão te ajudar. Então pegue essa palavra aí para você, guarde isso no seu coração. Deixe de criar inimizade no meio da sua família. Deixe de ser aquela nora cri-cri, aquela sogra ciumenta, aquela mãe narcisista, aquele negócio super protetora. Não, crie vínculos, crie amizades e gere esse tipo de fortalecimento. Irmãos, vou falar aqui a verdade para vocês. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quem esteve lá para me ajudar foram meus irmãos. Foram essas pessoas. Hoje eu tenho como companheiro de trabalho, é o meu irmão, é meu companheiro de trabalho. A gente trabalha juntos. Nós dividimos a mesma profissão juntos, trabalhamos juntos. É eu com meu irmão. Então é importantíssimo criarmos esses vínculos. Não divida a sua família. Não fique esse negócio de tu é para lá, eu para cá, cada um. Não, vai nessa. Porque quando você mais precisar, eles vão estar lá. Amém? Essa é a ideia do texto. E essa é a ideia que vai passar sobre esse conceito de gerar filhos para a glória do Senhor.